Bom, pessoal, então, a partir de agora, a reunião está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada no YouTube, na nossa plataforma lá, que a gente disponibiliza todas as nossas reuniões. Então, para falar sobre o tema de hoje, ainda em debate, o filme Sociedade dos Poetas Mortos, eu passo a palavra para a nossa colega Sandra Daldegan, que vai apresentar tanto o grupo quanto a apresentação e a dinâmica da nossa reunião de hoje. Sandra, a palavra está com você. Obrigada, Marcos. Pessoal, me perdoe, estou um pouquinho afônica. Se começar a tossir um pouquinho, então uma água. Vocês rezam aí para dar tudo certo. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de cada um. Nosso agradecimento ao professor Renato Bernardi, ao professor Marco Antônio Turati, e meu agradecimento especial à minha equipe, Carla, Nanda, Dani e Marcos. Nanda, se você quiser já colocar o primeiro slide. A Nanda que vai pôr para a gente, Marcos. Não está aparecendo. Só um minuto, Sandrinha, tá travando aqui para poder apresentar, só um pouquinho. Bom, pessoal, então, hoje, exatos 195 anos e um dia, instituía-se o ensino jurídico no Brasil. E ainda ontem, presenciamos um ato pela democracia defendido pelos acadêmicos de direito. Foi um dia histórico. O velho e o novo se uniram. Professores e alunos estavam no mesmo patamar, de mãos dadas, lutando pelo que vale a pena acreditar. Essa história de ontem ainda será contada um dia, como a que passaremos a contar agora. Pode passar, né? A história passa-se em uma tradicional escola norte-americana, cuja educação era destinada para meninos. O ano era 1959, período em que se anuncia a ruptura dos costumes ocorrida nos anos 60. Por que ruptura? Os anos 50, a década de 50, conhecida como os anos dourados, ficou conhecida como a época das transições. O perfil da sociedade mudou e a crescente prosperidade econômica vivida pelos Estados Unidos e por alguns países também, com o final da Segunda Guerra, criou um sentimento de euforia, de otimismo e de esperança por todo o mundo. Esse período foi marcado por importantes conflitos políticos, como a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã e a Revolução Cubana. Além de inúmeros avanços tecnológicos, comunicacionais e principalmente científicos. Foi durante os anos 50 que aconteceu a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, que resultou, anos mais tarde, na chegada do homem à Lua, pela primeira vez. Enquanto isso, na França, surgia no final da década de 1950 uma forte reação cultural ao otimismo superficial e à mentalidade conservadora que dominava a sociedade de então. Movimentos como o existencialismo de Sartre, como o abstracionismo informal na pintura e o novo romance na literatura eram manifestações dessa crise que começava a aparecer. A televisão, ela se apresentava ao mundo em 1950. O cinema lançou a moda do garoto rebelde, simbolizado por James Dean no filme Juventude Transviada, 1955, que usava blusão de couro e jeans. Uma rebeldia ainda ingênua que conta a história de Jim Starks, um rapaz de 17 anos, que se sente incompreendido pelos pais e segue o caminho da arruaça. Apesar do título do filme ser inspirado em um livro de psicologia,
Ele não ficou famoso pela sua capacidade de análise antropológica, mas sim pela criação de identidades, mitos e modelos de uma juventude que começava a sair da esfera de uma moral rígida. O rock and roll aparecia nos Estados Unidos. Surgia Elvis Presley como grande ídolo. A nova música era um contratempo acentuado e um ritmo dançante afirmava ainda mais a rebeldia surgida na década e trazia uma atitude mais revolucionária. As mudanças que aconteceram em 1950, na moda, na música, na fotografia, na cultura, na arquitetura e na arte em geral, influenciaram e influenciam até os dias atuais. Os anos 50 representaram para o povo norte-americano um período de obscuridade, de rigidez também, pois a sociedade sucumbia aos horrores das grandes guerras e manifestava o seu cansaço. Foi nesse cenário que o filme Sociedade dos Poetas Mortos foi descrito e foi construído. Por conta de todas essas mudanças, era preciso apostar na juventude. E como fazê-lo? Essa missão era a missão da Escola Walton, uma escola, um nome fictício, que se orgulhava em formar grandes líderes numa sociedade em que os pais tinham enorme influência na escolha profissional dos filhos. De tradição centenária, sua metodologia encontrava eco em 4 princípios: na tradição, na honra, na disciplina e na excelência. Ideais nobres a serem cultivados pela juventude no interior da escola. Logo, a qualidade do ensino era medida de acordo com o quantitativo de aprovações nos vestibulares. Dessa forma, o ambiente da escola era castrador e repreensivo para todos os estudantes. Eis que chega um novo professor que vai mudar o rumo das coisas. John Keating, ex-estudante da academia, com ideias e ideais revolucionários, tais quais os que estavam acontecendo no mundo além dos muros da academia. Seu propósito: Parou só para mim, Marco, ou para todo mundo? Parou aqui. Elizabeth. Travou aqui, Oi? Sandra. Deu uma travadinha, Sandra. Meu? Você estava falando que ele trouxe ideias além, né, dos muros da instituição, da faculdade. E agora, tá bom? Agora tá bom. Voltou. Voltou? Tá. Eis que chega um novo professor e vai mudar o rumo das coisas. John Keating, ex-estudante da academia, com ideias e ideais revolucionários, tais quais os que estavam acontecendo no mundo além dos muros da academia. Travou? Pode seguir, Sandra, tá certinho. Pensei que tinha travado, já estava falando palavrão. Não, cuidado aí. Seu propósito: ajudar seus alunos a refletirem sobre suas realidades, sobre quem são e sobre a finitude da vida. Inspirado, é claro, nas tragédias das guerras que marcaram aquela década. Então, o professor apresenta aos alunos a Sociedade dos Poetas Mortos, uma espécie de clube de alunos que se reuniam para ler poesia. Inspirados pela ideia, os jovens decidem fazer o mesmo e passam a conhecer uma nova forma de olhar a vida. Não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. O que acontece a seguir, nós já sabemos, e se alguém não sabe, fica o convite para assistir o filme. De todo esse filme, o que nós conseguimos tirar, os pontos de destaque que citaremos aqui hoje, que seria o nosso problema, seria o que é possível perceber no filme. Primeiro, as relações entre professor e aluno. Essas relações, elas podem acontecer de maneira horizontal e vertical. No primeiro caso, não existe hierarquia muito destacada entre a figura do professor e o aluno. Já no segundo caso, os alunos são vistos como um depositório de conhecimentos, não possuindo uma visão crítica e dialógica. 2, segundo ponto de destaque, o autoritarismo. Surge como uma forma de controlar as pessoas,
Para isso, são impostas diversas regras de conduta que priorizam a rigidez. No filme, é possível encontrar diversos exemplos do autoritarismo imposto pelos professores, pelo diretor e a rigidez dos métodos usados pela escola. Um exemplo prático aqui, que aconteceu no mês passado, podemos citar, sem muito adentrar no fato, o caso daquele estudante que se suicidou, estudante da Faculdade Baiana de Direito, que tirou a própria vida durante sua apresentação no trabalho de conclusão de curso. Guilherme Santos Andrade, de 24 anos, foi extremamente humilhado por uma professora da banca avaliadora enquanto apresentava o TCC. A professora teria feito duras críticas e desmereceu toda a carreira acadêmica do jovem. Terceiro ponto. A busca do pensamento crítico é um dos principais pontos abordados pelo filme. Os moldes do centro de estudos seguem uma postura hermética, tradicionalista e pós-determinada. Quarto ponto, o poder transformador da arte. A arte é transgressora. Em 1950, a arte foi transgressora e continua sendo, seja no cinema, a poesia ou a pintura. As expressões artísticas, de um modo geral, têm a tendência de nos tirar da zona de conforto. As artes fornecem uma melhor percepção da vida, despertando emoções e reflexões pertinentes. Quinto ponto de destaque, a busca pela felicidade. Envolve descobrir o seu próprio ser e o que faz realmente feliz. O que o faz realmente feliz, sem sabotar os seus desejos. Hoje, nós bem sabemos que a busca pela felicidade é norma constitucional, pois está implícita no princípio da dignidade humana. E sexto ponto que a gente conseguiu vislumbrar, tem muitos outros, mas aqui para trazer para vocês, foi a escolha profissional, que não está aqui na relação, mas a escolha profissional tem um papel preponderante que auxilia na sensação de realização pessoal e profissional. O personagem do filme, o Neil Perry, por exemplo, ele descobre a paixão pela dramatização e passa a investir na carreira, mas é podado pelo pai, fato que a gente não sabe ou não, mas ele cometeu o suicídio. Os ensinamentos, então, do professor Keating são, em grande parte, guiados pelo ideal do Carpe Diem e aponta que o único jeito de ser feliz é viver o presente. Keating estimula o pensamento crítico e autônomo dos jovens e os ajuda a enxergar o mundo de um ponto de vista diferente, perseguindo suas paixões e assumindo as rédeas de sua própria vida. Poderíamos entender nos dias de hoje as regras da própria vida como o famoso empoderamento, que está tão na moda e que a gente sempre vive falando. Então, até aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o resumo do filme, do contexto histórico da época, 1959, e apresentei o problema da nossa pesquisa. O filme é de 1989, mas ainda hoje temos diretores autoritários, pais impositivos, diálogo negado, ideias silenciadas, mas também temos alguns professores extraordinários e muitos alunos sedentos de conhecimento. Passaremos a desenvolver a partir de agora o histórico do ensino jurídico no Brasil, que será apresentado pelo Marcos. Em seguida, a Dani versará sobre o ensino jurídico humanizado e a Carla destaca a questão da inteligência artificial. Por último, a Nanda, a partir de tudo que foi exposto, desenvolverá as possíveis hipóteses que podem dialogar com o nosso problema. Bom, então, boa noite a todos. Então, coube a mim aqui falar sobre o histórico do ensino jurídico antes e depois da Constituição. A gente vai para o próximo slide. Aí eu dividi em partes, então a gente começa pelo período colonial, né, que vai de 1500 a 1822. Esse período é marcado pela ausência de um sistema de educação. Obviamente, né, que o Portugal não tinha interesse, né, para controlar a sua colônia, não tinha interesse em instruir a população aqui do Brasil. Do mesmo modo, não havia aqui um ensino jurídico. As pessoas que tinham interesse em estudar o direito, elas tinham que ir para a Europa, né? Ou para a França, acabavam indo para a França ou para Portugal. Em Portugal, lá eles estudavam, né, na Universidade de Coimbra.
Esse estudo ele era reservado à elite, obviamente, porque era um custo muito alto você estudar na Europa, então quem conseguia fazer isso era o pessoal da elite, né? Essa elite formada por brancos, proprietários de terras e proprietários de escravos, era conhecido como senhores de engenho. Para não dizer que não havia nenhum estudo, ensino aqui, existiam as escolas, né, jesuítas, e essas traziam algum tipo de ensino, e como o ensino superior, eles ofereciam curso de filosofia e teologia. No próximo, fazendo o favor de slide. Aí a gente, então, tem na colônia zero, né, de ensino, e a gente entra no período imperial, que vai de 1822 a 1889. Nesse período, a gente começa a ter um debate para criar aqui no Brasil um ensino jurídico. A Assembleia Constituinte de 1823, ela cria essa discussão, porém, como ela é dissolvida, né, ela é por Dom Pedro I, então ela não cria nada nesse sentido. Dom Pedro I daí cria sua própria Constituição, né, ele outorga a Constituição em 1824, e ele traz ali, né, nessa Constituição a previsão, né, da criação de colégios, universidades e também do Estatuto de Universidades. Só que também isso não se concretiza. E aí então vem somente em 1827, né, com a data que a gente sabe, né, conhece bem, 11 de agosto, que é a data que comemora o Dia do Advogado. É uma data importante porque foi justamente, né, em 11 de agosto de 1827 que são criadas as primeiras faculdades. A faculdade, então, do Largo de São Francisco, né, na cidade de São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Nesse período, o direito ele não é uma ciência, exatamente. Ele foi criado, na verdade, essas instituições elas foram criadas por uma pressão da elite sobre Dom Pedro, porque o Brasil estava saindo do período colonial e ele precisava se fortalecer. Então, a elite ela queria criar aqui um Estado mais forte, né, e dominado por ela, obviamente. Então, o ensino jurídico ele é instrumental. Ele tem uma função de criar pessoas aptas para participar da administração do Estado, né, para administrar o Estado. Então, ele não tem uma preparação, os alunos ali não têm nenhum tipo de conhecimento jurídico propriamente dito. Aí a gente segue para o outro slide, para prosseguir aqui. E nesse período ainda a gente tem, né, a criação, um estatuto das faculdades, né, novo estatuto da Faculdade de Direito. Esse estatuto ele traz algo importante, né, que é importante assim, é importante para os dias atuais, né, porque eu vou falar na sequência que ele permite, né, a instituição de faculdades por particulares, e também na sequência a gente tem em 1879 a divisão do ensino jurídico em duas ciências. A ciência, então, que é a ciência jurídica, né, e posteriormente a ciência social, né, as ciências sociais. O grau de bacharel em ciências sociais, ele habilitava a ocupação de cargos da burocracia ou comadidos de delegação, e quem também se formava em bacharel em ciências jurídicas se habilitava a ser advogado ou magistrado. Um ponto que se destaca, então, nesse período é que essa elite burocrática, né, formada, então, pelo curso jurídico, ela era composta, então, por magistrados, notários, chefes de polícia, diplomatas, deputados, senadores e ministros. Então, essas pessoas estavam preparadas para gerir o Estado. Outro ponto também que é importante destacar é que os professores daqui não tinham magistério, né, como atividade principal. Era mais atrativo o trabalho como advogado, magistrado e político. Não havia o preparo da aula, e os alunos, por sua vez, eles, né, além de serem mal preparados, não estavam interessados no conhecimento jurídico. Eles queriam somente o status, né? Ser bacharel em direito concedia a eles um status importante, Então esse também era o que existia. Aí no próximo slide a gente vai entrar no período republicano. Esse período republicano ele também não traz alterações importantes do que já havia sido feito no período imperial. O que acontece nesse período ocorre muita alteração, né, da grade curricular.
excluindo algumas matérias, incluindo outras de interesse do mercado, né? Então, a gente tem aqui como ponto importante, né, que é a reforma de Benjamin Constant, né? Ele traz aí no decreto 1232, e aí ele também reforça a criação das faculdades livres de direito, né? E permite também que os estados possam criar, né, as suas próprias instituições, né? Então, a gente tem a permissão de criação das faculdades de direito por particulares e pelos estados. Vamos ver aqui, dos estados da federação, isso mesmo. E aí tem um ponto, o que aconteceu nesse período, né, que a gente tem uma substituição de algumas matérias, né, no caso do direito eclesiástico pelo direito e o direito natural pela filosofia do direito. E então, para você ver que o ponto o que era importante ali era alterar a grade curricular. E aí, outro ponto então, que é importante destacar, que é a permissão para as instituições particulares, né? Aí no próximo slide, a gente tem no próximo slide aqui a outra reforma, que é a reforma Francisco Campos, né? Que ela foi feita no período do presidente Getúlio Vargas. Ela dá, então, novamente, uma modificação curricular, né? Ela dá ênfase à introdução da ciência do direito comercial, né? Visando que adaptar o currículo às exigências contratuais e científicas. Também há a promulgação de novo estatuto das universidades, e a Organização de Ensino Superior no Brasil, né? Ela acaba, com isso, adotando o regime universitário. Na sequência, a gente tem a continuação, né, desse período ainda republicano, né, aí a gente entra nesse período republicano ainda que vem até os dias atuais. A gente tem a Faculdade de São Paulo, né, criando cursos para professor catedrático e professor de livre docência e para a obtenção do grau de doutor. E na sequência a gente tem também, pelo Conselho Federal de Educação, ele cria em 1961, né, tentando organizar essa questão do ensino jurídico no país, ele cria um currículo mínimo, né? Só que as instituições, muitas, né, dessas instituições particulares, elas viram o currículo mínimo como uma forma de, olha, eu vou oferecer somente o mínimo aqui, né? Então, o que era mínimo virou padrão. Aí o Conselho Federal, ele veio em 1972 e ele cria um currículo obrigatório. Fala, não, agora as instituições que quiserem oferecer, né, o curso jurídico vai ter que seguir esse currículo aqui. Além disso, ele cria também a prática forense, que era supervisionada, né, esse estágio ele era supervisionado pela OAB. Na sequência, a gente entra por um período também complicado para o ensino jurídico, é o período da ditadura militar, né? Ele é marcado pelo tecnicismo, né? Não havia interesse, né? Porque como era um governo autoritário, não havia interesse de formar ninguém com capacidade de pensar ou de questionar, né, o que estava acontecendo no país. Então, eles criam então, esse método mais técnico, que valoriza apenas o número de vagas ao invés de metas educacionais qualitativas. E não há também, né, ou há o desestímulo à pesquisa e análise crítica do direito. E aí ele tinha, né, quando se fala em tecnicismo, que é a preocupação do mercado de formar mão de obra para o mercado de trabalho. Para a gente ter uma ideia, das 61 faculdades existentes no ano de 1964, nesse período, a gente teve um aumento para 122 instituições. Então, a intenção era somente criar instituições e formar mão de obra. Na sequência, a gente, então, inicia, né, um período pós-Constituição, mas o que é importante frisar é que até a promulgação da Constituição Federal de 88, né, não houve, então, a gente percebe que não houve uma efetivação de um estudo sério e disciplinado nas faculdades de Direito, né, que visasse a formação do pensamento jurídico crítico e que fomentasse a pesquisa. Com a Constituição Federal, não obstante, né, a inovação que essa Constituição traz, né, a previsão dos direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais, o ensino jurídico, ainda assim, ele se manteve
técnico, né? E continuou também a proliferação dos cursos de direito, sem dar valor à qualidade desse ensino. Destaco de novo, né, a quantidade. Ó, em 1960 havia, né, 69 institutos de ensino jurídico, e hoje, segundo o EMEC, nós temos 1.896 instituições. Desse número, quase 10%, né, 192 instituições, elas são recomendadas pela OAB, as demais não. Então, para vermos o nível do ensino jurídico. Aí a gente tem como ponto importante, próximo à Constituição, a portaria do MEC 1886 de 94. Essa portaria ela traz uma qualidade para o ensino jurídico, né? Diante do que a gente tinha de ensino, ela trouxe uma qualidade. Eu vivi isso, eu entrei na faculdade em 98, então eu lembro dos colegas falando sobre isso, que antigamente não tinha isso, não tinha aquilo, né? Principalmente o TCC, né? Então, essa portaria, ela vem e traz o seguinte, ela fixa, né, um novo currículo mínimo nacional, né, do curso jurídico, com duração de 3.300 horas de atividade, a conclusão em 5 anos, ela institui também um estágio de prática jurídica e torna as atividades complementares obrigatórias. Além disso, ela introduz, então, o trabalho de conclusão de curso, né, o conhecido TCC. E só que para você ver para a gente ver como que é complicado, né, a questão do ensino no país. O que parecia que a gente ia conseguir ter um avanço, né, no ensino jurídico, em 2002, o Conselho Nacional de Educação ele propõe o parecer 146 de 2002, que revogaria a portaria do MEC, né, essa portaria de 94, e a proposta era alterar o estudo do direito para que ele tivesse uma duração de 3 anos, e seria a monografia, né, o TCC seria optativo, né, não seria obrigatório, e também não seria obrigatória a instituição de estágio forense nas faculdades. Só não entrou em vigor essas regras, né, não se concretizaram por causa de uma pressão, né, criada pelo Conselho Federal da OAB. Então, e aí, em 2004, o mesmo Conselho Nacional de Educação, para a gente ver que como que é complicado, 2 anos depois a gente tem uma transformação, né? Ele vem e baixa uma resolução, a resolução 9, né, de 29 de setembro de 2004, e eu vou ler aqui o artigo, né, o parágrafo 1º desse artigo, o artigo 1º, parágrafo 1º, ele coloca aqui, estatui, né, elementos estruturais, traz como, ele já traz a interdisciplinaridade, modos de integração entre teoria e prática, formas de avaliação de ensino e de aprendizagem, o incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para iniciação científica. Olha que mudança em 2 anos. Como que uma política de governo ela faz toda a diferença, né? E o artigo 3º também, ele traz, né, mais uma perspectiva diferente, e eu vou ler também, que eu achei interessante, né, que esse artigo 3º da resolução reafirma-se a perspectiva de ser o curso de Direito um aprendizado de humanidades e de criação de espírito crítico, ao fixar que cabe assegurar no perfil do graduando sólida formação geral, humanística, axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada à argumentação e interpretação, valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da ciência do direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. Então, a gente percebe uma visão já diferente da ciência jurídica, né, que leva o estudante a pensar o direito e não simplesmente, vamos dizer assim, engolir textos jurídicos de lei, né, e aplicá-los, né. Só que essa portaria aqui, ela não se concretizou, né? A resolução, melhor dizendo, não se concretizou, ela não vingou. Por quê? Por causa da dificuldade de fiscalização, né? São tantas as instituições de ensino jurídico que você fiscalizar a implementação de tudo isso fica praticamente impossível. Então, ela não vingou. E, por fim, a gente tem uma outra alteração, né? Na tentativa de alterar o ensino jurídico, ou melhorar o ensino jurídico. O Ministério da Educação ele trouxe em 2018 a portaria número 5.
com uma nova, né, com uma nova diretriz para o ensino jurídico, com destaque aqui para a inclusão no projeto pedagógico da necessidade da interdisciplinaridade, para promover o diálogo do direito com as demais ciências sociais de cunho filosófico e humanístico. Tentando novamente, né, a gente tirar esse caráter técnico do direito. E, por fim, então, né, nesse período que a gente analisa da história, né, algo bem sintetizado, porque tem muita coisa para falar, mas é importante a gente chegar nesse ponto agora do direito, que é pensar, né, o ensino jurídico desse lado mais humano, né, mas também analisar o efeito das novas tecnologias sobre ele, né, para não corrermos o risco de tornar ainda mais marcante esse caráter técnico do direito. E aí eu passo, então, na sequência, para a nossa colega. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos continuar, então, a nossa apresentação. E eu vou falar um pouquinho do ensino jurídico humanizado. E aí eu já quero lançar uma pergunta para vocês e quero pedir para vocês colaborar com a gente, colocar no chat a resposta de vocês. Para vocês, uma visão humanizada do ensino jurídico é possível ou é uma utopia? Então, utopia, sim ou não? Aí a gente já vai ter uma ideia aí do que vocês pensam. Por quê? A gente falando assim parece que é muito óbvio, né? Mas na prática não é tão óbvio assim. Então, pode seguir os slides, por favor. Eu coloquei aqui a estrutura, né, da minha fala. Nós vamos passar por esses pontos. Então, eu vou partir aí da onde o Marco parou. Ou seja, da diretriz 5 de 2018. As diretrizes curriculares, ela é o nosso documento legal educacional que traça aí a estruturação do curso. Então, como ele já abordou, né, ela já vem num formato olhando para essa versão mais humanizada. Eu sugiro para vocês fazerem a leitura dessas diretrizes, porque ela é bem interessante. É uma leitura rápida, porque se trata de um documento bem curto. Assim como no curso de Direito nós temos essas diretrizes, em toda a educação a gente tem as diretrizes curriculares, que vão dar aí o norte para que estruture a proposta do curso. Então, desde a educação infantil, né, por toda a educação básica e assim também no ensino superior. E as nossas diretrizes essa, número 5 de 2018. Ela é uma legislação que ela é bem fofinha, tipo a Constituição Federal, assim. Ela é uma legislação gostosa de se ler, tem muitas críticas a respeito dela, assim como todas as leis no país, mas se a gente lê com uma perspectiva de implementar mesmo o que tem de bom nela, a gente percebe que ela tem um cunho humanizado. Por que eu falo isso? Então, vamos pensar, né? O que seria esse ensino jurídico humanizado? A gente sabe que tantas pessoas falam, mas na prática... Bom, eu vou partir das diretrizes, tá? Não é nada novo. Primeiro ponto, trabalhar com interdisciplinaridade. Então, quando eu falo de uma visão humanizada do ensino, não é apenas olhar para o ser humano, embora esse seja o eixo central. Quando eu falo em ensino jurídico humanizado, eu parto de uma interdisciplinaridade, eu parto da transversalidade dos conteúdos, ou seja, eu devo trabalhar aqueles temas relevantes em diversos componentes curriculares. O que seriam esses componentes? As nossas disciplinas, as matérias que a gente estuda. Então, nós também temos uma face da formação humanística, que, como vocês estão vendo aí na tela, o artigo 4º das diretrizes trata, eu não vou estudar só direito, eu não vou estudar só leis, só códigos, eu também estudarei outros conteúdos que vão me dar essa sustentação humanística, como a ética, como a economia, a ciência política, a sociologia, a filosofia. É essencial esse conteúdo. Mas, veja bem, falamos da interdisciplinaridade, da transversalidade, aí a diretriz também nos traz que nós precisamos promover um diálogo
de paz, um diálogo de cultura, a promoção da mediação dos conflitos, né, de forma alternativa, que não seja apenas com as demandas judiciais. Nessa diretriz também a gente tem que o incentivo à inovação, à internacionalização, prezando então por um repertório amplo de conhecimentos. Um outro ponto que a diretriz nos traz é a articulação de saberes, ou seja, mesmo o curso sendo de direito, e aí vem a complementar aquilo que a gente já falou antes, mesmo o curso sendo de direito, não basta eu estudar apenas conteúdo legal, porque, na verdade, gente, o direito é voltado para quem? Não é para o ser humano? E o ser humano, a vida dele se desenvolve apenas por meio da legislação? Não. Então, nós temos que ter diversos conhecimentos para lidar com essa multidimensionalidade do ser. Pode mudar para mim, Nando, por favor? Obrigada. E aí vem as críticas. Quando eu pedi para vocês se posicionarem em relação a se é utopia ou não, é porque... Veja bem, gente, quando a gente propõe um ensino humanizado, quando eu também proponho novas técnicas, novas abordagens de ensino, por favor, não entendam que a nossa proposta é excluir aquele ensino tradicional. Porque, como já disse uma vez um professor no momento em que eu estava, que às vezes só resta trabalhar da forma tradicional mesmo. A melhor forma de se trabalhar determinados conteúdos é da forma tradicional. Então, nós não estamos excluindo. E a crítica geralmente vem nesse sentido. Então agora a gente só vai brincar na sala de aula? A gente só vai utilizar o lúdico? Não, nós não estamos excluindo. A gente traz aquele viés tradicional quando ele é importante. Eu não estou falando que a gente não vai mais ler legislações, que nós não vamos estudar jurisprudências. A gente sabe que a gente precisa desses conteúdos. Quando a gente propõe um ensino humanizado, é somando, é complementando os estudos tradicionais, importantes, relevantes, com práticas que também olhem para esse ser humano. Então, eu não estou excluindo. Tem uma outra ala que critica muito essa vertente que nós estamos abordando hoje, dizendo que, mas os concursos não cobram os conteúdos assim. Como o nosso público é um grande número de pessoas que visam concursos públicos, então existe essa crítica, né? Mas se vamos promover tanto tempo da aula para reflexão e os estudos da literalidade da lei, e as resoluções de questões, onde que fica e quando que essa pessoa vai passar num concurso, se ela não teve uma formação de base voltada para isso. Abro parênteses, aí é meu. A universidade, o curso superior, não é para treinar ninguém para concurso público, né? Ele é para formar. E uma formação humanizada de qualidade, ela vai garantir essa formação também para as escolhas particulares dos nossos alunos, seja o concurso público, seja um trabalho autônomo, e seja para trabalhar em outra área também, porque não está escrito na Bíblia, né, que quem faz direito tem que necessariamente exercer, mas a gente preza por uma formação robusta, de qualidade. Pode continuar? E aí, gente, pensando aí no positivismo, né, a gente fecha esse raciocínio, vamos aqui pensar, então, como seria? O que eu tenho que estruturar? Porque a gente sabe que, na prática, nós estamos longe de um ensino jurídico humanizado, do ensino superior no geral. Então, além daqueles pontos que eu já falei para vocês, de interdisciplinaridade, transversalidade, uma cultura de diálogo, uma cultura de paz, mediação dos conflitos, focar mais na resolução dos conflitos que no conflito em si, a gente vai passar daí por aspectos do processo de ensino e aprendizagem. E um deles é a formação docente.
Eu só terei um ensino jurídico humanizado se tivermos formação docente humanizada. Então, quando nós falamos de valorização do professor, a gente passa pela remuneração, é claro, geralmente a gente lembra da remuneração, mas nós temos tantos outros critérios, e um deles é a formação docente. Uma formação docente continuada, que trabalhe com conteúdos também humanizados para formar esse professor. E aí a gente tem que pensar num ponto importante. Aquele discurso que ser professor é vocação. Cientificamente falando, esse é um discurso falacioso. Não é vocação, não é dom. Quando eu sustento que ser professor é vocação, é o mesmo que eu dizer que não é necessário formação docente. Se você já nasceu assim, com esse talento todo, né, não precisa de formação. E nós temos um pesquisador, o Maurice Tardif, que é da Universidade de Montreal, que ele tem uma obra que chama Saberes Docentes, e ele traz o repertório para um professor trabalhar olhando para esse indivíduo, né, olhando para todas as dimensões do ser, requer diversos saberes. Então, não é vocação. Então, a gente precisa de uma dedicação à formação docente que venha num viés humanizado, que venha também utilizando de tecnologias, que venha propondo uma maior interação, aulas dinâmicas, que usem outros instrumentos, como a arte, por exemplo. O próximo slide. E aí, gente, já caminhando aí para o final, quando a gente pensa nessa formação docente, é para garantir uma formação no ensino jurídico, que, como já prega Paulo Freire, e a equipe do nosso encontro anterior bem disse, né? Quando a gente pensa numa formação humanizada, a gente passa por uma formação crítico-reflexiva. Uma formação que visa formar sujeitos autônomos, emancipados, aquelas pessoas que elas vão saber se posicionar na sociedade, aquelas pessoas que terão condições para tomar as suas melhores decisões, fazer as suas melhores escolhas e não ser massa de manobra. O ensino humanizado, ele tem o indivíduo como centro do processo, o aluno como protagonista. E aí vem uma outra crítica das pessoas que combatem, né, essa proposta de humanização. O professor não vai perder a autoridade na sala de aula? Não, gente, porque a autoridade é diferente de autoritarismo. O ensino jurídico humanizado não casa com autoritarismo. Mas nós temos um exemplo bem próximo da gente aqui, que ele trabalha de uma forma muito humanizada e que mantém a autoridade na sala de aula, na gestão da classe. Então, não vai perder a autoridade, certo? O próximo slide. O outro ponto que nós temos que destacar, uma vez que a gente trabalha com uma proposta, então, em que o aluno é o centro do processo, nesse ensino humanizado, a gente vai olhar para as diversas dimensões do ser, que é a educação integral, que é o pleno desenvolvimento do ser humano, que a nossa legislação educacional já traz. O que seria essa multidimensionalidade? Olha só, no ensino tradicional, a universidade ela tem que prover apenas o conhecimento, o intelectual, atender o cognitivo. Quando a gente olha para essa educação integral, e só um parêntese, eu estou falando de educação integral, não em tempo integral, tá? Não tem relação. Quando eu penso numa educação integral, eu penso nas diversas dimensões, na complexidade que o indivíduo tem. Então, eu devo olhar para a dimensão cultural, social, até o físico, histórico, né? E hoje já tem pesquisas dizendo também que nós temos que olhar para a dimensão espiritual quando eu penso no ensino humanizado. Então, devo promover uma aprendizagem significativa, né, que vai fazer sentido para os nossos alunos. Devo aproveitar as vivências e experiências desses alunos. Sabe quando a gente fala assim, a gente tem que aproveitar o que o aluno traz na mochila? Então, aproveitar esses conteúdos, esses conhecimentos que ele já tem para trabalhar em sala de aula
também. Lembra, não estou excluindo conteúdo, mas aproveitando. E aí, a gente passa também por uma avaliação, em que a avaliação não vai ser instrumento para ferrar a vida do aluno, mas sim como um feedback para professor, para aluno, um aliado, uma ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem. Então, para fechar aqui a minha fala, a gente apresenta como proposta um ensino jurídico que se valha também de conteúdos de um direito integrativo, de um direito sistêmico, que olhe para o todo, que olhe para o ser humano, para a sua realidade, para as suas particularidades, para as suas necessidades, promovendo, então, uma cultura de paz, em que eu vou formar profissionais que eles vão estar mais focados ali na solução que no problema, como é a forma que está posta hoje. E aí, então, encerrando, nós falamos dessa humanização, né? E hoje é um dia que é muito importante a gente parar para pensar nessa humanização do ensino, e aproveito a minha fala também para a gente honrar aquelas pessoas que nessa noite que passou, né, nós tivemos uma tragédia no Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, onde 7 professores faleceram em serviço, onde iam para a APP Sindicato e para a formação. Então, a gente, né, trazendo esse conteúdo, a gente também deve reverenciar aqueles que se foram lutando pela educação e certamente pensando numa proposta de educação humanizada. Porque mesmo que eu estou falando do curso de Direito, a gente sabe que essa humanização, ela passa lá desde a educação infantil, para nós formarmos cidadãos e profissionais que realmente olhem para o ser humano, saibam se comunicar com o ser humano e escutar o ser humano. Aí eu passo a palavra, então, para a Carla, para dar continuidade. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade. Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu vou dar continuidade, então, a essa nossa conversa de hoje. E para essa parte final, né, meio que final, a gente selecionou a relação entre a inteligência artificial e o ensino jurídico. E para começar efetivamente essa parte final, eu entendo que é bem pertinente a gente falar sobre o filme em questão, da forma como ele se presta a pensar essa quebra de paradigma no ensino jurídico, que é a proposta geral desse nosso encontro de hoje. Então, uma das vertentes de análise que a gente pode trabalhar nesse filme, né, A Sociedade dos Poetas Mortos, é que ele próprio representa essa tentativa de romper com o processo de fragmentação, de compartimentalização dos saberes que foi trazido pela era das especializações, né, fragmentando as ciências, e que tomou forma principalmente a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. Então, assim, no filme, a gente encontra uma clara crítica a essa fragmentação das ciências e do ensino, a qual cria um gigantesco abismo entre a teoria e a prática, que é algo que a gente é muito caro ao ensino jurídico, essa questão, essa discrepância, esse abismo entre a teoria e a prática. Essa, aliás, é uma crítica que é desenvolvida pelo filósofo Edgar Morin, a qual ele vai nomear, então, de paradigma da complexidade. Aí, nesse sentido, a todo momento no filme, nós temos exemplos dessa busca por um processo de ensino-aprendizagem que possa ser mais dinâmico, que possa ser integrativo, porque, enfim, né, possa ser capaz de unir esses saberes, né, essas ciências. Afinal, a nossa vida, e o professor Keating deixa isso bem claro, ela não é compartimentada, né, a vida é tudo junto e misturado. Né? Então, assim, de criar um sistema de ensino otimizado e que fosse mais eficiente, seria aquele que também fosse articulado dessa forma. Dito isso, no que se refere, então, às inteligências artificiais, nós podemos dizer que elas, certamente, elas trazem essa necessária reflexão no ensino jurídico. Esse que é tão compartimentado, fragmentado, e que, como a gente bem sabe, né, por experiência própria, em grande parte, ainda está assentado, principalmente nessa separação entre a teoria e a prática.
Então, a inteligência artificial, aplicada nesse contexto do ensino jurídico, ela revela ou torna mais fácil da gente evidenciar esse abismo entre a teoria e a prática, já que nós que vemos, embora na sociedade esteja presente, né, esteja lá no cotidiano da coletividade as inteligências artificiais, e, consequentemente, vai estar presente nas carreiras jurídicas, dentro das salas de aula, entretanto, nos cursos de direito, essa inteligência artificial sequer chegou a fazer parte mesmo como se fosse uma disciplina, ainda que compartimentada, ainda que fragmentada. Sequer como disciplina, essa inteligência artificial chegou nas salas de aula, nos cursos de direito. Então, resumidamente, a gente pode dizer que as inteligências artificiais, elas são divididas em duas grandes espécies, que seriam as inteligências artificiais fracas e as inteligências artificiais fortes. Então, a inteligência artificial fraca, ela não é capaz de raciocinar e basicamente vai simular a inteligência, porém não é de fato inteligente e não possui autoconsciência. Por outro lado, a inteligência artificial forte está relacionada à criação de máquinas que tenham essa autoconsciência e que possam pensar, e não somente simular os raciocínios, né? Simular raciocínio humano. Então, enquanto que a inteligência artificial fraca, ela está muito popularizada, ela está, né, presente nos sistemas inteligentes que existem, é bem provável que essa inteligência artificial forte, ela ainda vai levar um tempo, né, até ela ser popularizada, né, essa inteligência artificial, até que ela chegue, né, massivamente, ainda vai levar um tempo, embora as pesquisas já estejam bastante avançadas e em países como os Estados Unidos mesmo já tem projetos assim, na prática mesmo, com inteligência artificial forte, bem desenvolvidos. Trazendo então para a questão da carreira jurídica, as carreiras jurídicas, né, a inteligência artificial, ela tem amadurecido, principalmente a partir de 2017, na esfera privada, né, basicamente, e na esfera pública a partir de 2018. Então, tanto em um setor quanto outras, as nossas pesquisas apontaram diversos avanços, como, por exemplo, a automação de diversas funções, né, é um dos benefícios que essa inteligência artificial tem trazido às carreiras jurídicas, por exemplo, com a automação de análises processuais para auxílio na padronização de recursos, né, aí precedentes, jurisprudências, minutas, a otimização e o ganho de eficiência na prática jurídica, né, que é decorrente de buscas mais céleres, inteligentes, agrupamentos e uniformização de jurisprudências, classificações de assunto, identificação de demandas repetitivas, o que, sem dúvida, tem sido apontado como mecanismos indispensáveis para a gente desafogar o nosso judiciário, né, no âmbito público, que é tão afogado, digamos assim. Ainda sobre o campo jurídico, uma das principais questões teóricas que a inteligência artificial coloca em debate diz respeito à natureza jurídica, porque embora nós ainda não tenhamos muito desenvolvido essas inteligências artificiais do tipo forte, que eu falei acima, né, que têm autoconsciência, que tomarão decisões mesmo, essa realidade ela não está tão distante, né? Já como eu falei, nos Estados Unidos já é uma realidade bem presente em algumas cidades. Então, qual que vai ser a natureza jurídica dessa inteligência artificial para que a gente possa pensar, por exemplo, no caso de um dano que for causado a um indivíduo por uma inteligência artificial, seja como uma decisão jurídica de uma máquina lá que tem inteligência que tomou uma decisão, ou um robô inteligente numa fábrica, por exemplo. Então, a gente ter esse discernimento de qual vai ser a natureza jurídica é muito importante. Na comunidade europeia, a esse respeito, eles têm discutido a viabilidade de implementar um dispositivo chamado e-personality, para enquadrar essas inteligências artificiais e, assim, poder tomar decisões de quem vai ser responsabilizado em caso de danos, por exemplo. As inteligências artificiais, elas costumeiramente têm sido categorizadas em 3 gêneros, que seriam as machine learning, deep learning e as do tipo natural language processing. No campo jurídico, os textos que nós lemos, né, as pesquisas que a gente fez, apontam principalmente a relevância das machine learning, porque se acredita que elas acabaram se tornando como se fossem juízes artificiais, né, juízes artificiais, devido à sua capacidade de aprender e de elaborar juízo de valor com base nas experiências que vai sendo acumulado no seu banco de dados. Por fim, ainda no que se refere ao ensino jurídico propriamente dito, muitos desafios e questões mesmo são colocadas pela inteligência artificial,
pelas inteligências artificiais, né? É bom a gente sempre pensar nisso no plural. Por exemplo, o surgimento de novas profissões, que certamente ocorrerão conforme forem avançando as tecnologias, principalmente as que utilizam conceito de inteligência artificial forte, né? Novas profissões jurídicas que vão demandar alta especialização e alta qualificação, e não necessariamente uma alta qualificação e especialização em aspectos legais, de dogmatismo, né? Isso é uma coisa bem importante, porque não é o que tem sido feito nos cursos de direito, que normalmente são muito engessados. O mesmo vale também para a extinção de profissões jurídicas tradicionais, porque essas ocupações vão estar obsoletas, né? Por exemplo, daquele advogado autônomo, independente, com uma formação básica num curso de direito tradicional. E um outro importante desafio que eu trago aqui também diz respeito à modernização da grade curricular dos cursos de direito para atender a essas novas necessidades formativas dos graduandos. Então, de onde partirá essas alterações? Né? Quem que vai decidir o que deve constar nessas novas grades? Então, de modo geral, os desafios institucionais para promover esse ensino jurídico alinhado com essas novas demandas trazidas pela inteligência artificial são imensos, né, como a gente já viu, passando de modo latente, assim, desde os recursos materiais e os recursos humanos que vão ser necessários para isso. Então, afinal, essas novas demandas, que serão demandas sociais, serão demandas trabalhistas, econômicas, etc., que são impostas por essa inteligência artificial, depende primordialmente de pessoas que sejam capacitadas dentro das universidades de direito para fomentar esse novo ensino jurídico atento a essas transformações todas que a gente citou aqui. E aí, retomando aquilo que foi colocado no início da minha fala, que é trazido pelo filme, há que se buscar, então, a ruptura desse paradigma de um ensino jurídico que é compartimentalizado e em que temos um gigantesco descompasso entre a teoria e a prática. É algo que sempre foi apontado, como eu também já disse, né, como problemático na formação jurídica, desde muito antes da inteligência artificial. Então, talvez, no fundo, a imperiosidade das mudanças que foram lançadas pela inteligência artificial seja o catalisador que o ensino jurídico precisava já há muitos séculos, mas que ainda não se via tanta urgência de ser atualizado. Então, se para Darwin os aptos sobreviverão no estado de natureza, nesse mundo assim de profundas e rápidas transformações, tanto tecnológicas quanto sociais e culturais, aqueles que têm formações mais dinâmicas e integradas serão os que vão sobreviver. E é isso, espero ter contribuído de alguma forma. Encerro aqui a minha fala e passo para Nanda. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Vou encerrar agora a apresentação fazendo uma conclusão de alguns pensamentos que a gente conversou na apresentação de hoje. Então, qual é o futuro do ensino jurídico? Considerando todas essas dificuldades, essas inovações que são necessárias e caminhos que não foram percorridos do nosso histórico até hoje, gerando tantas dificuldades de desenvolvimento. A gente pode pensar a partir de alguns pontos. Considerar de verdade a humanização e a interdisciplinaridade do ensino, porque só a partir desses dois conjuntos a gente consegue impulsionar a mudança, não entendendo o direito como uma ciência sozinha, e sim como uma ciência que tem uma função social de transformação. Afinal, ela é uma ciência social aplicada. Quando a gente vai estudar sobre direito, vai pesquisar e geralmente vai preencher algum formulário de pesquisa, sempre vemos lá, direito é uma ciência social aplicada. Então, essa aplicação ela deve estar considerando a pessoa humana a quem ela serve e considerando todas as